Olá, começa neste momento o programa Mais Saúde da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa deste final de semana, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Mendonça. Ele é cirurgião, dentista aqui na instituição, e nós vamos falar absolutamente tudo sobre câncer de boca, de língua, efeitos colaterais da radioterapia, da quimioterapia. Tudo que você precisa saber está aqui, no programa que está apenas começando. Vamos lá? Bom, vamos começar então o bate-papo desse programa, conversando com o Rodrigo, que já está aqui no estúdio conosco. Esteve aqui há pouco tempo, mas o assunto é sempre amplo, e hoje nós vamos falar sobre efeitos colaterais das radioterapias que acontecem em cabeça e pescoço, que é na região da boca, língua, os efeitos que geralmente acontecem, que são comuns. E vamos falar também sobre pequenas cirurgias em que é retirado, por exemplo, é preciso retirar alguma parte, e aí são feitas as próteses. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar no decorrer desse programa. Mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo, tá, Rodrigo, ao programa Mais Saúde. É uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco, porque a gente sempre explica coisas pertinentes, óbvio, mas dessa vez em específico é especial porque telespectadores que têm algumas dúvidas que eu vou repassar e que talvez há dúvida de mais gente também. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer podendo estar aqui participando do programa e tentando ajudar os pacientes na conduta a ser realizada nessa fase de tratamento com essas repercussões do próprio tratamento. Porque o câncer é uma doença multidisciplinar, Então, muita gente pensa, o que um dentista faz num tratamento de câncer, que o tripé do tratamento, muitas pessoas sabem, outras não. O tripé é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, Então, onde que entra o dentista? Qual que é a função dele no tratamento do câncer? Na verdade, o paciente chega para a gente, em muitos casos, às vezes, para a gente fazer o diagnóstico, biópsia, a gente biopsia, diagnóstico positivo, a gente encaminha esse paciente para o cirurgião de cabeça e pescoço, para ser avaliado porque normalmente lesões de boca, massas, crescimentos, eles são padrão ouro de tratamento, procedimento cirúrgico, que vai ser realizado e possivelmente completado com algum outro tratamento adjuvante, às vezes, uma rádio, uma quimio, se for o caso. Isso a gente está falando de um procedimento que acontece antes do paciente entrar. Às vezes, uma ação de prevenção, o dentista já está, ele já tem um papel fundamental. Então, na prevenção, não no tratamento também, Não, o dentista vai fazer, a gente tem os trabalhos de prevenção e o trabalho da questão do diagnóstico e caso esse paciente, a partir desse diagnóstico, vá precisar de encaminhamento para fazer um tratamento cirúrgico com um cirurgião de cabeça e pescoço, e a gente vai fazer o preparo de boca desse paciente. Entendeu? Mas aqui na ACOM tem trabalhos nessa linha, que são desenvolvidos nessa linha, desse tipo, nível de prevenção? Sim, a gente tem a parte do itinerante, que a gente faz consultório odontológico, o consultório itinerante, que a gente faz essa avaliação nas cidades da região, procurando alterações, em muitos casos, às vezes já é o câncer ou lesões cancerizáveis, que a gente, detectando essas alterações, a gente caminha para a ACOM, para biopsiar e para dar seguimento se for o caso, no tratamento. E quando a gente fala desse tipo de lesões que são detectadas em consultório itinerante, muitas vezes as pessoas até conhecem, já viram o consultório da ACOM em várias cidades, ou até na sua cidade, quem sabe. O que é mais encontrado, lesões relacionadas, por exemplo, ao tabaco, que a gente sabe que é extremamente complicado, não precisamos nem entrar nesse mérito, e nem vamos, porque o tema do programa é outro e daria um programa falando só sobre o cigarro. Mas são lesões mais voltadas para o consumo do álcool, tabaco, HPV, que a gente também sabe que tem o potencial de se transformar em uma coisa pior, O que geralmente, aqui falando da nossa região, do meio de atuação de vocês, o que geralmente são encontrados? A gente vê desde lesões benignas, que é a maioria dos casos, graças a Deus, lesões benignas, até lesões cancerizáveis e às vezes lesões que, o diagnóstico clínico seriam considerado um carcinoma, aí partindo assim que você deveria realizar uma biópsia, Aí você vê questões de incidência pelo tabagismo, que o tabaco é considerado um carcinógeno completo, e às vezes muitos casos associado ao álcool.
Fica pior ainda. Pior ainda. Você vê questões de lesões de radiação, né? Radiação solar, mais a maioria dos casos lesões de lábio, né? HPV, você vê algumas lesões de orofaringe, que é o subtipo mais característico de poder de malignização é o 16 e o 18, né? E essas lesões, elas, tanto as causadas, as labiais, né, a pessoa já vai perceber alguma coisa diferente. Fator externo, né? Externo, exatamente. Mas as outras lesões, por exemplo, causadas pelo tabaco, né, pelo álcool, pelo próprio HPV. HPV, ele provoca as verrugas, elas crescem, então talvez ela seja visível, né? Mas as outras lesões, elas são facilmente visíveis. Por exemplo, quem está em casa agora nos assistindo, o que é um fator que ele deve ficar atento? Por exemplo, ele chega na frente do espelho e está vendo ou uma manchinha, ou está vendo um crescimento, por exemplo, HPV. O que é um HPV? O que é, por exemplo... eu falo porque eu tenho costume, não sei os telespectadores, quem vai se identificar com isso, eu tenho mania de ficar mordendo a parte de dentro da boca. Eu fico mordendo, eu viro assim, principalmente quando eu estou muito ansioso. Aí eu vou mordendo e uma vez aquilo virou cresceu uma massinha onde eu mordi. Como se tivesse dado... queloide, né? Normalmente, você tem pacientes que têm esse hábito de mordiscar, né? Ter lábio, tudo. Você tem como se fosse um peeling naquele local, né? Uma descamação das células da mucosa. Só aquele fato ali do trauma não vai levar a uma lesão que possa ser cancerizável, nem com transformação. Visto que até um tempo atrás era citado até em literatura a questão de traumas de prótese, dentadura, né? A lesão causada pela prótese é uma lesão cancerizável. Ela vai ter que estar, para acontecer isso, ela vai ter que estar associada a outros fatores. Entendeu? Por exemplo, o tabaco. O tabaco, o álcool, visto também que o paciente que é etilista, ele é um paciente desnutrido, né? Então aí vai vários fatores, é um paciente imunodeprimido, que aí vai criar uma série de outras coisas, uma sequência, né? Associada. Como se aquele pontinho ali que está aquela cicatriz, ou ele fosse uma área um pouco mais sensível e que associada a todas essas vários outras fatores. questões, ela pode... Se existe lesões cancerizáveis e condições cancerizáveis, entendeu? As lesões são vários tipos de lesões que podem, com o tempo e a ação de certos fatores, malignizar. E as condições são essas que eu te falei. É um paciente etilista, que tem a questão da desnutrição e levando a imunossupressão. É um paciente, por exemplo, transplantado de órgão sólido, que é um paciente mais suscetível de ter um câncer, né? E aí nós falamos, muito boa explicação, e complementando então, resumindo então, na verdade, qualquer coisa que apareça, qualquer tecido diferente, qualquer mancha que não tinha, o ideal é procurar ajuda sempre. A gente fala sempre para o paciente, fala assim, você tem que realizar um autoexame. No período que você vai fazer sua higienização, 1 ou 2 vezes por semana, para você a gente não quer que o paciente vire um especialista em diagnóstico, não é a intenção. Mas a partir do momento que você conhece uma estrutura normal, ela saindo daquele padrão, você vai saber que alguma coisa não está legal, independente se a maioria das vezes, como eu disse, é lesão benigna, mas você vendo aquilo ali, você vai procurar um profissional para fazer uma análise mais aprofundada e tirar de cabeça, né? Você falou uma coisa interessante, que é preciso fazer durante a higiene bucal, né, aquele momento lá, 1 ou 2 vezes por semana. Considerando 2 vezes por semana, isso significa que o surgimento dessas lesões é rápido? Quando acontece alguma coisa, tipo, de uma semana para outra, ela já manifesta? Na verdade, o aspecto clínico de uma lesão de carcinoma, ele é inicial, ele é como se fosse uma afta. Só que aí a afta 10 dias, né? A 10 dias, 11 dias, ela vai sarar, visto que você coloca um período de 15 dias para essas lesões de boca via cicatrização, que o reparo da mucosa... Ele é muito rápido. É muito rápido, né? É muito rápido. Aí, se for persistindo aquela lesão, é uma lesão que não tem dor. Por isso que às vezes a gente vê que tem um paciente câncer de boca, é um paciente de nível social, às vezes, a maioria das vezes, mais baixo e com cuidados, às vezes, menores. Então, o paciente, de higiene mesmo. De higiene mesmo, né? Você vê que a maioria dos pacientes chegam com casos de lesões avançadas, né? E você vê que o paciente, às vezes, vê aquilo ali, vai melhorar, esse é um erro, passa né? numa farmácia... o balconista passa um medicamento, usa isso, usa aquilo, vai deixando.
visto que aquele período o paciente, na maioria das vezes, não vai ter dor. Quando ele começa, às vezes, a ser uma coisa que está incomodando ele no desenvolver do dia a dia ali, alimentação, a língua começa a perder mobilidade, começa a ficar mais fixa, sem movimento, aí você vê que já vai ser uma lesão já bem avançada, já em estágio mais avançado, que já invadiu bastante estrutura, que é o músculo da língua, né? Aí... A questão da prevenção do câncer de boca, de forma geral, primeiro ponto, então, aqui eu entendi, a questão da higiene. Ela tem que ser permanente, tem que ser um hábito mesmo. Fora a questão do câncer, né? Sim, para tantos outros motivos, né? Você como cirurgião dentista, principalmente, né? Até coisas sociais, né? Questão, enfim. Primeiro ponto isso. Segundo ponto importantíssimo para a prevenção, recapitulando, né? O segundo ponto importante, ficar de olho em tudo que acontece de diferente. Uma afta que aparece, porque você mesmo disse que até uns 15 dias ela melhora, né? Normal. Tem pessoas, aí me surge uma dúvida, tem pessoas que às vezes têm aftas recorrentes, aí já por problemas às vezes de estômago, outras coisas, né? Aí você já está tendo recidivas frequentes, mensais, tudo aí você vai ter que... Porque a tendência da população em geral tem uma afta, pega um medicamento, faz um bochecho com um corticoide, ou usa um corticoide tópico, pomada, e trata só aquele sintoma e sinal ali do processo. Não vai na causa, né? Aí você deve, às vezes, procurar a causa. Fazer uma investigação melhor, né? Faz um hemograma, ver se é uma anemia, ver se está faltando algum componente que possa estar ligado mais porque a questão da afta está muito ligada a que são vários fatores. Não é só aquele que o paciente vira e fala assim, comi uma coisa ácida, aquilo ali pode ser o gatilho, né? Ajudar a aparecer. Mas vários fatores associados. Aí, às vezes, é muito considerado a ulceração da afta, né? A úlcera aftosa é considerado um fator autoimune, baixa imunidade. Entendeu? E para antes da gente ir para o intervalo, só para finalizar esse primeiro bloco, uma questão que aí já é uma dúvida minha. Sempre falam que o uso de enxaguante bucal, principalmente com álcool, hoje em dia quase que a gente nem vê mais, né? A maioria sem álcool. Que ele pode desenvolver algumas alterações a longo prazo, né? Considerando-se o uso frequente a longo prazo. Isso seria um mito ou é verdade? É mais mito. Os estudos falam que aquilo ali é o uso tópico, né? E a concentração, o teor ali é muito pequeno. Mesmo tendo álcool, ele não traria nenhum problema? Não é indicado para o paciente que às vezes já está com alguma lesão de boca, o tecido já está danificado, né? Vai agredir mais aquilo ali. É a mesma coisa que, às vezes, pacientes que, estou com garganta inflamada, tudo, fazer tem uma feridinha, fazer um bochecho, pôr água, sal, vou pôr um vinagre. Você vai associar um ácido ali no meio, né? Vai agredir, o tecido já está alterado, você vai agredir aquele tecido. Entendi. Vamos fazer assim então, a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos falando então da radioterapia, principais efeitos colaterais e como passar por esse momento de forma um pouco mais tranquila. O que fazer para passar de forma um pouco mais tranquila? Não sai daí que a gente volta já já. Mais saúde você sabe, é da Com contra o câncer pela vida. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo o Dr. Rodrigo. Ele é cirurgião dentista aqui na ACOM. E a ACOM tem uma atuação muito presente com a comunidade, principalmente relacionados à odontologia, relacionados ao trabalho de prevenção, porque quem assistiu o primeiro bloco, se não assistiu, segue lá o nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, as nossas redes sociais, Instagram, a gente sempre coloca o link do último programa, então, para você assistir tanto esse quanto todos os outros, são anos de história com Mais Saúde, seria muito bom, podemos contar com sua companhia, para que você também se informe-se, né, português melhor, a respeito do que é o câncer. Desmistificar a doença é a melhor forma de prevenção, porque é quando
as pessoas sabem o que precisa ser feito, vão e fazem. E não ficam com medo, né? Porque eu acho que o medo prejudica muito, né? Não dói, é só uma feridinha e tenho medo de ser coisa pior, então não vou ao médico. Quando vai, já está uma situação complicada, né? Nós falamos no início do programa, é parte do tema, inclusive, os efeitos colaterais da radioterapia, né? Que a gente sabe que quando ela acontece numa região remota, ou não tão remota, por exemplo, mama, ela costuma ter efeitos colaterais mais localizados, na pele, que fica sensível, né? Que tem vários efeitos também, mas menores em comparação, é até ruim comparar um com o outro, mas são efeitos mais, ou menores, talvez eu diria, do que a quimioterapia, que é sistêmica, dá enjoo, cai cabelo, tem um monte de outras coisas, né? Pode cair e pode dar, né? Na verdade, nada é certo, pode acontecer. Com relação à radioterapia, que também pode acontecer, quais são os principais efeitos colaterais quando se trata dessa região de cabeça e pescoço? Na verdade, a região de pescoço, você vai ter a radiodermite, né? Que é a ação da radiação queimando a pele, né? Em questão de boca, você vai ter efeitos imediatos, né? Agudos, que vão ser xerostomia, que é a boca seca, a própria mucosite, que é a ferida, alteração de paladar, disfagia, que é a dificuldade de engolir, né? Porque você vai ter, às vezes, muitos casos, ferida, né? Que é o mais comum de você apresentar a partir de terceira semana de radioterapia, né? Mas essas feridas, desculpa, eu te cortei, mas na verdade essas feridas, elas são causadas pela radiação ou pela alteração que a radiação causa na boca e aí vai criando essas feridas? Na verdade, a ferida, a mucosite, ela é uma inflamação da mucosa causada pelo efeito citotóxico, né? De agressão à célula, causada pela rádio e químio. Todos os dois causam, entendeu? O que ela vai fazer? Ela vai causar uma apoptose, que é a morte celular das células da boca, e principalmente fibroblastos, queratinócitos, células endoteliais, e criando esse processo inflamatório na mucosa. Então ele pode, vamos supor, a radiação ela é do lado esquerdo na bochecha, né? Vamos dar isso como exemplo. Como essa alteração, então, ela é meio que sistêmica na boca, pode ser que dê ferida no trato... Mas vai ser no local só no local mesmo. Local irradiado. Entendi. Local irradiado. Que é onde, por exemplo, o lado esquerdo, então as feridas podem acontecer mais ali. Desse lado. Quando é relacionado à quimioterapia, as feridas, elas acontecem só na região da boca ou outras mucosas também? Trato digestivo. Inteiro. Você pode ter, o paciente pode apresentar mucosite desde a mucosa oral até anal. Mas aí quando é nesses casos, por exemplo, né, passando pelo trato digestivo, trato digestivo, vamos dar esse exemplo. Aí porque quando é alguma área exposta, por exemplo, bochecha, lábio, com ela tem um trabalho desenvolvido pelo Rodrigo e pela Luciana, que é da odontologia, né? Que é a aplicação do laser que alivia... Associado a alguns outros medicamentos. Então tem medicamentos. Quando é, por exemplo, no intestino, não faço em boca. Estômago... sim. Boca a gente associa o laser com alguns medicamentos, alguns anti-inflamatórios, analgésicos. Entendi. Porque quando é para baixo não tem como aplicar o laser, né? Não tem. Existe o laser para mucosite anal, que é aplicado lá, mas aí seria parte da enfermagem, por exemplo. Mas o princípio é o mesmo. É o mesmo, quase que o mesmo aparelho. E as mucosites, elas devem ser dolorosas, por isso então anestésico, a mesma coisa. Porque a mucosite, no caso, por exemplo, em cavidade oral, vai te atrapalhar a fala, a mastigação, deglutição. É semelhante a uma afta? Só que como se fosse unidas várias aftas, né? Ela forma um grupo ali de... Porque a mucosite ela vai desenvolver mais em mucosa não ceratinizada, né? Aquela mucosa mais fina, que tem maior índice de mitose, que é a multiplicação celular. Mucosa jugal, da bochecha, assoar de boca, borda de ventre de língua, borda lateral de língua, entendeu? Aquela mucosa mais fininha, né? Que tem o poder de replicação celular mais rápido, normalmente aqui aparece. Porque esse laser, ele realmente... A gente fez um programa há muito tempo atrás, quando a Com adquiriu, inclusive com as doações, que a gente sempre fala. Tudo que a gente consegue aqui na Com, gente, assim, a gente tem que fazer esse parêntese. Porque graças às doações e esse equipamento, né, o laser é fundamental. Ele é fundamental, porque o alívio que ele causa já nas primeiras sessões não é apenas uma, né? Não. Se não me engano. Algumas sessões, mas nas primeiras ele já traz esse... A gente faz alguns casos de paciente em quimioterapia, a gente faz o laser preventivo. O paciente inicia aquele laser no dia do ciclo. Iniciou o ciclo, a gente faz quando é uma medicação
citotóxica, né? Que é uma medicação que tem um índice maior de causar mucosite, porque não são todas. Aí a gente faz aquele período de alguns dias de laser, e se o paciente, às vezes ele não consegue eliminar totalmente a ocorrência da mucosite, mas ela vem mais branda, né? E a gente, às vezes, se vier, a gente estende no período até a melhora daquelas lesões. A rádio já é diferente. Porque na rádio é bem localizado, então você já sabe, é naquele local, né? E o tratamento é fácil, porque é no local onde foi, né? Outras ocorrências dentro do consultório, o que também é comum? Antes até de eu ir nessa questão, vamos colocar na gaveta aqui, né? Essas questões, por exemplo, de boca seca, eu gosto quando a gente conversa com o Rodrigo, que ele fala o termo técnico e já explica de imediato o que é na prática, né? Mas a boca seca, as feridas, né? A mucosite, alteração de paladar. Tem alguma forma de a pessoa em casa fazer alguma coisa para amenizar? Por exemplo, boca seca, ingerir bastante líquido? O ideal é líquido, água, mas existe saliva artificial. Você pode fazer uso, né? Tem ela a nível de gel, spray, em pasta dental, entendeu? Pode usar para amenizar aquele... E tudo isso, qualquer paciente que estiver assistindo e estiver em dúvida, é só perguntar aqui na equipe e aí já vê o que está acontecendo, já faz a prescrição. Porque, igual eu falei, existem essas alterações, são alterações agudas, né? No período do tratamento, que é a xerostomia, mucosite, alteração do paladar, disfagia, dificuldade de deglutição devido também às feridas. E também a falta da saliva. A falta da saliva dificulta, né? Isso, o paciente às vezes, eu brinco com os pacientes, a gente não dá normalmente a pessoa não dá o valor à saliva que ela tem. Quando o paciente perde, ele vê que ele vai dependendo do alimento que ele põe na boca, ele vai engolir, aquilo desce igual um espinho, né? Machucando a mucosa, que já não está... dependendo já está sensibilizado dos dias que ele já fez, das sessões que ele já fez de rádio, já não está normal a mucosa, então ele sente dor. E os efeitos tardios, né, que eu não citei, da própria radioterapia, que vai vir de radiação, vai vir trismo, osteoradionecrose, né? Que são essas... O trismo é devido à ação da radiação naquela musculatura cérvico-facial, vai causar uma fibrose naquela musculatura. E em muitos casos a gente encaminha o paciente para fisioterapia, para fazer voltar movimentos, porque ele diminui a abertura. Né? A abertura normalmente é entre 40 e 45 milímetros, que é mais ou menos a base normal de abertura entre dentes. O paciente às vezes vai para 20, às vezes. Se o paciente às vezes é um paciente dentado, ele vai ter dificuldade de fazer o controle da higienização da boca. Se é um paciente que não tem dente, às vezes, em muitos casos, a gente não consegue moldar aquele paciente para fazer uma dentadura. Né? Não tem jeito, entendeu? E a cárie de radiação, que é devido a esses fatores todos associados, né? Boca seca, alteração de pH, acidez do meio, associada a bactérias acidogênicas, né? Que desenvolvem naquele meio ácido, vão e destroem a estrutura do esmalte do dente. E aí começam a aparecer as cáries. Cárie de radiação. Na verdade, o nosso tempo está acabando, mas na verdade o que acontece? O paciente... teve qualquer alteração. No início do programa eu falei uma coisa que não sei se todo mundo lembra, que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar. E a equipe tem, a RACON, na verdade, tem essa equipe. Dentista, a parte de oral, né, os dentistas estão aqui, fisioterapia, tem toda essa equipe disponível. Né? Então, foi necessário, é só pedir o médico, ele encaminha, aquilo lá tem como melhorar. Né? A equipe está aqui para esse objetivo. Tem alguma outra dúvida? É uma equipe de suporte, né? Sim, com certeza. Vocês estão em casa, tem alguma dúvida, assista o programa, entre em contato conosco, a gente tem ali logo abaixo os telefones e e-mails para você sugerir temas, esclarecer dúvidas. Será um prazer se a gente puder trazer um profissional aqui para tirar a sua dúvida. Vai que você demora aí ao médico, não está marcado consulta, mas aqui no Mais Saúde a gente esclarece para você e para muitas outras pessoas que podem estar caminhando na mesma trilha, não é verdade? Pessoal, quero agradecer muito a participação de todos vocês, a sua presença também, Rodrigo, que foi esclarecedor demais. Dizer que semana que vem estamos aqui com Mais Saúde e contando, obviamente, com a sua participação. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.